Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós iremos apresentar nosso trabalho da matéria de projeto de algoritmos do semestre 2024.2 do professor Maurício Serrano. Esse é sobre o conteúdo de Grafos 2 e nós optamos por fazer questões do LeetCode, onde escolhemos uma questão média e duas difíceis. E iremos apresentar um pouco das dificuldades do problema, além de mostrar nossa resolução. Eu sou o Carlos Eduardo. E eu sou o Hugo. Bom, então Bom, vamos ver um pouco das questões aqui. Vou passar para o Hugo explicar a primeira questão. então a primeira questão, ela diz basicamente, ela dá um XY e a gente quer ligar todos os pontos no menor custo possível. Então, a nossa ideia foi em cima do algoritmo de Prim. Só que tem uma diferença, porque o grafo ele é um pouco diferente, né? A gente tem que calcular a distância de Manhattan para cada nó. Então, essa basicamente foi a nossa dificuldade. Para cada ponto no gráfico, a gente tinha que calcular a distância de Manhattan e, com isso, fazer o algoritmo de Prim. E esse foi a nossa primeira atividade. Bom, agora eu vou explicar um pouco do nosso segundo, onde é um problema difícil. Onde a gente deve calcular o menor peso entre algumas arestas, o menor peso das arestas aqui que a gente consegue ligar uma origem até um destino. Porém, aqui é um pouco diferente de um Dijkstra comum que a gente utilizaria, porque a gente tem que ter certeza que vamos ter uma intersecção no nó 2, e esse nó 2 também chega no destino. Aqui, ó, aqui no exemplo a gente pode ver um pouco melhor. Ele passa o nó 0, então tem que ter o nó 0 até o destino, que é o 5, como a gente pode ver aqui. Mas também o nó 1, que é esse aqui, tem que chegar no destino. Porém, do nó 0, a gente também tem que passar pelo nó 2, como a gente pode ver aqui que é possível. E caso não seja possível, como é nesse caso aqui, a gente deve retornar menos 1. E a principal dificuldade que a gente encontrou foi justamente isso. Porque o Dijkstra comum, a gente tem 2 pontos. A gente não tem não garante essa intersecção entre o nó, e que esse nó vai ter o menor custo possível quando a gente passar por ele, dado um destino. Então, como a gente fez para resolver isso? Bom, vou mostrar aqui rapidamente. Bem, a gente inicia nosso grafo, a gente faz o grafo comum, que ele é passado ali, depois faz o grafo reverso. Bom, mas tá, como é que isso vai ajudar? A gente calcula o Dijkstra para todos os pontos saindo do nó 1, depois a gente calcula o Dijkstra para todos os nós saindo do nó 2, e depois a gente calcula o Dijkstra do destino no grafo reverso. Por que isso? Porque a gente sabe quem chega no nó destino. Então a gente tem que fazer no grafo reverso, e depois a gente só vem comparando aqui se os nós existem, se tem intersecção entre eles, e se o custo deles é o menor possível. Quando eu acabo de fazer isso, a gente consegue o menor caminho que conecta esses três nós do nosso grafo. E agora passar para o último problema. Bom, agora sobre o último problema. Então, é um problema em que a gente tem uma ilha, um arquipélago, né, representado por esse grid de 0 e 1, onde 1 é a Terra e o 0 é o mar. E nosso objetivo com esse problema é descobrir quantos dias são necessários para fragmentar esse arquipélago. A gente trouxe esse exercício porque ele trazia um pouco sobre o primeiro assunto que o professor falou, sobre componentes conectados. Então, o que a gente faz? Primeiro, ver se as ilhas são conectadas. A gente faz uma DFS para ver se está tudo conectado. E aí, se houver mais de uma ilha, ou seja, se a gente rodar uma DFS e não encontrar todos os nós, a gente já retorna que o objetivo está cumprido. Então, a gente retorna 0, porque já está fragmentado. Agora, se não retornou logo de primeira, a gente precisa verificar. Então, a gente começa os testes fazendo algumas simulações. Então, água em um ponto e testa para ver se a ilha ficou fragmentada ou não. E a gente faz isso para todos os nós. Bom, se a gente trocou todos os bloquinhos possíveis e não conseguimos fragmentar a ilha,
Então, a gente diz que pelo exercício, né, ele vai precisar de 2 dias. Ele diz que no máximo sempre 2 dias a gente vai conseguir fragmentar. Bom, e esse foi o nosso trabalho de PA. A gente fez todas essas questões. E eu quero agradecer a todos vocês por ter olhado o vídeo e muito obrigado. Pronto.